Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Costa Bento, psicóloga infantil, e hoje eu vim falar de um tema um tanto controverso e às vezes até um pouco polêmico. Será que o TEA, a criança autista, tem cara? O TEA tem uma cara? Então, muitas vezes nós escutamos alguém falar: ai, mas tal criança autista, ela não tem cara de autista. Nossa, mas ele é autista? Não tem essa cara, a cara dele não é de autista. E aí vem a pergunta: o que é uma cara de autista? O autismo tem uma cara? O que a gente está tentando dizer quando fala uma coisa dessas? Primeiro que não, o autismo não tem cara, o autista não tem cara. E quando a gente coloca isso, a gente já tá, quando falamos isso ou quando escutamos isso, a gente já imagina que é uma definição pejorativa, negativa e depreciativa do autismo, da criança autista, como se ela precisasse evidenciar fisicamente algo errado, algo que indique que ela tem um problema. Então, muitas vezes, quando a gente escuta esse termo, está associada a essa definição. E é uma definição pejorativa que mais dificulta do que ajuda quando a gente fala sobre transtorno do espectro autista. Então, é isso, nós não temos uma cara de autista. Todos os autistas apresentam alguma característica física perceptível, então todos eles vão ter uma característica física? Não, na verdade, nós não temos um atributo físico que vai te ajudar a diferenciar aquele lá autista, aquele não é. Porque esse transtorno ele tem mais relação com a interação social, com a comunicação, com a linguagem e não com uma mudança física perceptível. Então, quando a gente busca e utiliza esse termo de cara de autista, a gente está querendo dizer que tem algo que vai ser perceptível e não é o que acontece. Assim como nós não temos um padrão físico específico para uma criança autista. Então, nós não vamos ter crianças autistas, toda criança autista é branca, alta, de olho azul. Não, nós não temos isso. O autismo ele está presente em diferentes raças, etnias, alturas, idades, tamanhos, pesos e etc. Então, não temos um padrão aí físico esperado para uma criança autista. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Outra pergunta que às vezes a gente escuta: todas as crianças autistas apresentam o mesmo padrão de comportamento, os mesmos sintomas, elas são tudo iguais? Também não. Nós não temos o mesmo padrão de comportamento, ou seja, nós não vamos encontrar todas as crianças agindo, se comportando com a mesma habilidade, com o mesmo nível de inteligência, com a mesma facilidade ou dificuldade na aquisição de habilidades e de tarefas. Nós não temos um livrinho para a gente acompanhar de o autista ele sempre tem este comportamento. Apesar de termos critérios diagnósticos, o transtorno do espectro autista ele é um termo que o próprio nome já indica, então, espectro, quando a gente fala de espectro, nós temos aí uma gama de possibilidades dentro desse diagnóstico. Então, nós podemos encontrar crianças bem diferentes, tanto na aparência, como a gente já disse, também com relação aos seus comportamentos, às suas habilidades, às suas competências e às suas potencialidades. São crianças únicas, assim como todas as crianças, como todos os seres humanos. Mesma coisa com relação aos critérios diagnósticos. Então, nós vamos ter crianças que têm um déficit muito grande na interação social e crianças que têm facilidade, que conseguem manejar e interagir socialmente, fazer amizades e estabelecer relações. Outra pergunta. Então, quer dizer que a gente pode reduzir o transtorno a um checklist?
Não, nós não temos o livrinho do que é uma criança autista. Nós não vamos ter um checklist de que a criança ela só vai ser diagnosticada com autismo, como autista, se ela preencher todos esses critérios do meu checklist. De novo, apesar de termos um critério diagnóstico, termos sintomas e pontos a serem observados para auxiliarem no nosso diagnóstico, também é necessário fazer uma observação clínica e levar o quadro clínico, a criança que a gente está avaliando, em consideração. Dessa forma, essas perguntas aqui são todas infundadas, estão baseadas em um conhecimento de senso comum, que muitas vezes não acompanha o que realmente acontece com crianças autistas. E é importante que a gente tenha essas respostas corretas para que a gente não dissemine mais informações erradas, mas informações pejorativas e informações que muitas vezes favorecem a discriminação dessas pessoas. Então, o próprio termo transtorno do espectro autista sugere que estamos falando do quê? De uma condição permanente que pode se manifestar sobre diversas formas ao longo dos anos. Ou seja, nós não estamos falando de uma doença, então não vamos falar que tem uma cura, o TEA tem cura. Não, é uma condição permanente e a sua manifestação pode se modificar ao longo dos anos, dependendo aí do contexto em que essa pessoa se encontra. Com variação notável na expressão de sintomas e com suas características comportamentais alterando-se durante o curso e desenvolvimento, muito por causa do que a gente já falou, do contexto em que essa pessoa se encontra, de quais são as demandas que a vida apresenta para ela, de quais habilidades que ela precisa para enfrentar essas demandas, mas também do acompanhamento que ela teve para o seu desenvolvimento, se ela fez uma intervenção, se ela teve um acompanhamento, se ela teve um apoio familiar, um apoio da escola e assim por diante. Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Além disso, diferentes apresentações e combinações sintomatológicas. Então, isso também mostra que nós temos diferenças no diagnóstico de transtorno do espectro autista. E a gente tem que romper com algumas ideias. Por exemplo, todo autista é extremamente inteligente. Então, quando a gente falava muito do Asperger, quando a gente vê a representação das pessoas autistas, muitas dessas representações na TV, nas séries, na mídia, a gente tem essa representação da criança, da pessoa autista de altas habilidades, muito inteligente, percebendo coisas que as outras pessoas não percebem, mas ela é meio socialmente inadequada. Então, todo autista é dessa forma. A gente já viu que não. Esse é um recorte do transtorno do espectro autista. Algumas pessoas podem sim ter altas habilidades, elas vão ter altas habilidades, mas não são todas vão ser dessa forma. Assim como a gente não vai dizer, então, todo autista tem deficiência intelectual, tem um rebaixamento cognitivo. Também não. Nós vamos ter um espectro, um diagnóstico que vai envolver uma configuração no autismo, que vai envolver diferentes apresentações e combinações sintomatológicas. Inclusive, em alguns casos, nós vamos ter o transtorno do espectro autista associado a outras condições, a outras doenças, a outros transtornos. Então, o que a gente chama de comorbidades. Por exemplo, TDAH, a deficiência intelectual, distúrbios do sono e até mesmo ansiedade, depressão e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente tem interesse, que a gente convive com pessoas autistas, que a gente trabalha com este público, é importante que tenhamos um olhar mais real, mais sincero e mais acolhedor a este público, no sentido de buscar por informações corretas, estudar, pesquisar, buscar por práticas baseadas em evidências, buscar por informações que são validadas, que são científicas, digamos assim.
Porque com um maior olhar sobre o transtorno do espectro autista, a gente conseguiu já, com esse olhar científico, com esse destaque para essa temática e a importância, a relevância social que ela vem adquirindo, a gente já conseguiu desmistificar muito desses aspectos errôneos sobre o transtorno. Então, quando a gente atua com essa demanda, é importante que a gente vá atrás dessas informações que são mais corretas, que são baseadas em evidências. Porque hoje o transtorno do espectro autista, ele está em maior evidência e isso permite que a gente tanto consiga desenvolver conhecimentos aprimorados, quanto passar esses ensinamentos, esse conhecimento adiante. Então nós temos um acesso à informação sobre o TEA muito mais facilitado, muito mais acessível do que era há algum tempo atrás. E isso indica que a gente pode muito bem desmistificar essas ideias, essas ideias pejorativas, esses estereótipos que muitas vezes nós temos construídos por falta de informação, já que agora essa informação está tão mais acessível, está tão mais fácil da gente ter e da gente entrar em contato. Por isso, é importante então buscar por informações científicas e divulgar conhecimentos, porque vai ajudar no aprimoramento das técnicas e intervenções voltadas às pessoas autistas. Então, não apenas para que seja do nosso conhecimento pessoal ou profissional, mas isso vai auxiliar também no desenvolvimento de novas técnicas, de novas intervenções, de novas abordagens e até de novas políticas públicas e de novos serviços voltados à população autista, que seja bem mais inclusiva e bem humanizada diante das demandas, das potencialidades e do que essa população necessita, a fim de promover uma inclusão na sociedade. Porque a ideia é que as crianças, as pessoas autistas, elas pertençam à nossa sociedade como qualquer pessoa. Então não é apenas elas se modificarem para pertencer ao nosso ambiente, ao nosso contexto, mas também a gente como sociedade, nós como pessoas em geral, nos adaptarmos entre nós para incluirmos essas pessoas. Ou seja, é um movimento que tem que partir de todos. Quer saber mais sobre o transtorno do espectro autista? Quer saber mais sobre ele? Sobre a intervenção baseada em evidências, principalmente na análise do comportamento aplicada, que a gente normalmente conhece como ABA? Então eu convido vocês a assistirem o curso de análise do comportamento aplicada ao transtorno do espectro autista na plataforma A Nova Classe. Lá a gente vai falar um pouco mais tanto sobre o transtorno do espectro autista, quanto sobre a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência, e como ela atua na intervenção ao TEA. Obrigada. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.